Boa noite a todos e todas. Dia 24 de março de 2025. Estamos iniciando mais um Papo de Segunda, dessa vez com Gilson Inácio, nos contando um pouco como é que é essa trajetória da casa para a rua, da rua para o crack para a vida. É comum as pessoas olharem para a população de rua e achar que elas brotaram das calçadas ou brotaram nas ruas, sem poder se dar conta que essas pessoas um dia tiveram casa, um dia tiveram famílias, né? Elas passaram por toda essa trajetória que nós passamos, todos nós passamos. Só que um dia elas se depararam com essa realidade de não ter endereço. Então, alguns chamam de vulnerabilidade, mas eu não chamo de vulnerabilidade, não, porque nem todos ali são tão vulneráveis. Então, como é que é? Como é que é não ter endereço? Como é que é, Gilson? Conta pra gente aí, como é que é não ter endereço? Boa noite. Eu gostaria de me apresentar primeiro. Não sei se tem alguém que tem algum tipo de deficiência visual, e eu vou me apresentar como agente assistente social aprendeu a se apresentar quando a gente vai falar em público. Meu nome é Gilson, eu estou usando uma Dureg, que é um acessório na cabeça, preto, tenho barba, estou de óculos marrom, e uma barba branca. Estou com uma camisa que eu acho que é verde e florida. Eu sou assistente social, me formei em 2019, eu tenho 58 anos, este ano eu faço 59, e eu vou começar falando por que eu me formei tão tarde. É tarde, né? Mas, geralmente, dentro da normalidade, a maioria das pessoas se formam aos seus 20 e poucos anos de idade. E eu me formei com mais de 50. 19 para cá são... Deixa eu fazer a conta aqui no dedinho, porque eu sou de humanas. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 6 anos, né? Então tem pouco tempo. E eu me formei porque quando eu era jovem, eu não estava estudando, fazendo as coisas que um jovem deveria fazer. E aí, aos pouquinhos, eu vou contando a história. E eu queria, antes de falar, né, agradecer o convite por estar aqui com vocês. Confesso que eu não tenho muita dificuldade de falar em público, dependendo do assunto, né? Então, esse assunto é um assunto que eu fico, às vezes, um pouco tímido, mas aos pouquinhos eu vou me soltando. E é muito bom rever o Aguinaldo. O Aguinaldo, a gente já fez algum trabalho junto, está aí se conectando aí há algum tempo, não nos conhecemos pessoalmente, mas algumas coisas já aconteceram, então, bom te ver, Aguinaldo. E eu queria, se for possível, Paulo, que as pessoas se apresentassem antes de eu começar a falar, né, seu nome, da cidade de onde está falando, se quiserem, é claro. Pode ser assim? Gilson, você pode fazer do jeito que você quiser. Não precisa me perguntar nada. É com você mesmo. Tá certo. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor, né? Já que eu estou com a câmera aberta, vou começar por mim. Ótimo. Meu nome é Paulo Silveira, eu sou do Observatório das Edições Blues, que é a Alexander. Nosso propósito é estimular a implantação de políticas públicas que promovam a inclusão social e, além disso, também gerar e difundir informações a respeito de temas relativos aos excluídos sociais e também, e consequentemente, direitos humanos. Obrigado, Paulo. Bem-vindo.
Sérgio, quer ser o próximo, Sérgio? Eu estou olhando aqui pela lista do... Como aparece para mim aqui. Certo, Gilson. Meu nome é Sérgio Pinho dos Santos, eu sou... O que é que eu sou? Eu sou um homem, né? Eu sou um ser humano, uma pessoa, um indivíduo. As pessoas se apresentam pelo que elas fazem, né? O que é que eu faço? Eu sou um cuidador de idosos agora, né? Desde 2019, eu fiz curso de psicologia, fiz curso de comunicação, mas aí meu sobrinho me perguntou para meu pai, ou meu avô, meu sobrinho falando, meu avô, Sérgio fez psicologia, Sérgio fez comunicação, em que Sérgio é formado? Sérgio é formado na Escola da Vida, meu sobrinho, meu neto. Sérgio é formado... Aí, depois, com o tempo, eu fui sabendo que a Escola da Vida não se forma. Na Escola da Vida, a gente sempre tem cursos de pós-graduação. Sempre faz cursos, né? Sempre está aprendendo. Eu acho que é por aí. Eu estou sempre aprendendo, estou sempre me virando. Vivi na rua por 1 ano. Fui usuário de drogas durante 30 anos, 25, 30 anos. Eu já não sei mais. Estudei bastante redução de danos, até que me coloquei como redutor de danos, trabalhei no Ponto de Cidadania como redutor de danos. E é isso. Hoje estou querendo publicar um livro aí, já estou concluindo ele. E estamos conversando aí com o Paulo para ver se a gente faz um curso de redução de danos. E aí eu quero conhecê-lo melhor para a gente ver como é que a gente pode mobilizar isso, né? Fazer esse curso de redução de danos online, né, uma coisa que seja confortável para a gente também, e que a gente espalhe essa coisa com missão, né? Porque a galera tem que conhecer o que é redução de danos, realmente, né? Conhecer, porque isso é uma realidade, é uma coisa que está precisando ser colocada, né? Não só nas ruas, mas para todo mundo. Eu já falei demais, é isso aí, valeu. Obrigado, Sérgio. Maravilha. E na minha visão aqui, o próximo seria o Guina, o Aguinaldo. Aguinaldo Nascimento. Tá, o teu microfone deve estar desligado, meu querido. Tá. Aí, Perfeito. Eu estava tapando aqui. Boa noite. Eu me chamo Aguinaldo, sou assistente social, terapeuta de família, conselheiro em dependência química. Trabalho desde 2013 numa clínica de reabilitação de dependentes químicos. Já trabalho com essa temática há uns 18 anos, enfim. Sou muito grato de poder estar participando aqui com vocês. Em suma, é isso. Tamo junto, Gilson. Bom te ver sempre, cara. Obrigado, Guina. Maravilha. Onde tem coisa boa, o Aguinaldo está dentro, né? O Aguinaldo está sempre envolvido aí nessas temáticas maravilhosas. Daniela Aristides, você é a próxima aqui que eu estou vendo numa sequência aqui. Tá por aí, Daniela? Quer se apresentar? Ok, eu vou passar para a Jaque Menezes. Pode ser que a Daniela esteja com dificuldade de abrir o microfone. Quando ela conseguir, levanta a mão, tá, Daniela? Quando você puder, aí a gente abre para você se apresentar. Obrigado. Jaque. Olá, boa noite a todos. Me desculpa a escuridão, é que aqui no meu prédio faltou luz, mas ainda tem bateria no celular e eu não poderia deixar de participar dessa reunião com vocês. Meu nome é Jaqueline Menezes, eu sou administradora, trabalho na área de recursos humanos e sou mãe de adicto. Moro em Macaé, no Rio de Janeiro, e é um prazer estar participando dessa reunião com vocês. Obrigado. Bem-vinda. Mãe de adicto. Que bom que você não se apresentou como codependente, hein? De repente nem é. O Guina está nessa área aí. Não vamos entrar nesse Eu não debate, sei. não. Eu não sei se eu sou, Gilson. Gilson, não te digo nada. Eu ainda estou buscando esse conhecimento para saber se eu sou ou se eu não sou, mas assim, o que menos importa para mim no momento é ser ou não ser, né? Eu estou em busca do autoconhecimento, de entender
sobre a doença, as doenças, né, tanto a adicção quanto a codependência, e ser codependente ou não, para mim, é só mais um detalhe. Legal, obrigado, Jaque. Edna, tudo bem, Edna? Não estou te ouvindo. Oiê, Aí, oiê, opa, estou ouvindo. boa Agora estou te ouvindo. noite, tudo bem? Mó prazer receber você aqui no Observatório. Eu sou Edna, mãe de 3 meninas, avó de 2 fofuras, sou professora de saúde mental e enfermagem psiquiátrica da UERJ e desenvolvo 99% das minhas atividades no CAPS UERJ, tá? Então, é isso. Adoro o observatório, a gente aprende cada segunda-feira com vocês, e é isso aí. Eu acho que hoje também vai ser bem interessante. Sérgio, você só esqueceu de dizer que eu sou uma pessoa querida, né? Então tá bom. É isso aí. Obrigado, Edna. A Daniela falou aqui no chat que ela está com dificuldades, tá bom? E é isso. Obrigado por vocês se apresentarem. Estou feliz de estar aqui. Eu conheci o Observatório pela internet, né? Quando eu vi os grupos, foi não sei se vocês conhecem, né? Uma pessoa daqui da Baixada, que é o Varela que me adicionou. Eu gostei, porque quando eu fui adicionado, o ano passado, eu fui no Seminário Internacional de Redução de Danos, aqui em Santos, não sei se vocês ouviram falar ou alguém participou, e eu trabalho com acolhimento de pessoas com transtorno por uso de substância há mais de 12 anos, e seus familiares. E há 10 anos atrás, ou no início já da minha trajetória, trabalhando com o atendimento, o acolhimento de pessoas com transtornos por uso de substância e seus familiares, eu já tinha a preocupação, por conta da minha experiência pessoal, de falar, né, de redução de danos, não com o conhecimento de causa e todo o domínio técnico e com todas as referências bibliográficas, né? E hoje eu estou ainda garimpando, mas eu já fazia por conta da minha experiência. Então, eu estou já há 10 anos atrás falando para os proprietários, que sempre fui empregado, nunca fui proprietário de clínica. Sempre fui funcionário, terapeuta, monitor, até assistente social também, atuei como assistente social dentro de comunidades e clínicas e ONGs, né, que atendem as famílias. E a minha preocupação sempre foi de comunicar o meu conhecimento pessoal para os proprietários. Eu dizia o seguinte: pessoas, vocês têm que oferecer tratamento e não internação. Tive muita dificuldade com isso. Perdi alguns empregos por conta disso. Porque, para fazer a pessoa entender, muda muito. Mas qual que é a diferença do tratamento? Quando você oferece um tratamento para internação, se um sujeito ele chega em qualquer situação, qualquer lugar, no pronto-socorro, no PS, e ele pode receber o atendimento para qualquer tipo de patologia, para qualquer tipo de problema, de forma ambulatorial, ele vai receber, porque a última coisa que vai se pensar é na internação dessa pessoa, por conta de leito, até por conta da adesão do próprio tratamento. Aí a gente está falando de doença, esquece até a dependência química, esquece o transtorno por uso de substância, quando a gente está falando disso. Mas quando se trata de sujeitos com transtorno por uso de substância, dependente químico aí comumente falado, na hora de oferecer a ajuda, ou na hora que essa pessoa pede ajuda, geralmente, principalmente para a família que vem traumatizada com tantas tentativas frustradas,
a primeira coisa que passa pela cabeça tem que internar. E isso virou uma tradição, né? Caiu na estrutura do atendimento, uma estrutura enrijecida que, para a pessoa entender que ela tem que vender tratamento e não internação, fica mais difícil, até porque, quando a gente fala de tratamento, é um trabalho, dá muito trabalho fazer o que tem que ser feito. Tem algumas frases de efeito que eu gosto de colocar lá nas minhas redes sociais, que se se você quiser fazer uma coisa bem feita, você vai ter trabalho. E também você pode fazer mal feito também, né? Porque é assim que é, não existe uma coisa bem feita sem trabalho. Vocês, né, nós que estamos aqui empenhados, né, em ver se fazer valer os direitos humanos, em vez de fazer valer o direito da pessoa, a dignidade, e etc., etc., a gente sabe que tudo isso dá muito trabalho. A gente trabalha com preconceito, com autopreconceito, com estigma, a gente trabalha com uma estrutura social que é difícil de desestruturar, é difícil de desconstruir. Mas, enfim, é só uma pequena introdução para falar para vocês, né, de como que é o meu trabalho, já de 10 anos atrás. Depois que eu fui para o seminário, foi incrível o seminário, porque lá eu conheci o Pagode na Lata, da Cracolândia, conheci os projetos com os povos originários aqui da minha cidade, do lado aqui, e eu não conhecia. Entendi melhor, né, que o meu trabalho, ele é um trabalho de redutor de danos, e eu acho que mudou muito a minha visão. Mudou tanto que eu mudei até o nome o título do meu Instagram lá. Você me procurava lá, era ginásio.desenvolvimento humano. Agora é ginásio.rd, porque a redução de danos faz a diferença. Mas vamos lá, talvez, né? Eu não estou nem aqui para falar disso, gente. Eu estou aqui para falar a história, como foi. Aí o título, né? Deixa eu colar aqui. O título, né, dessa temática que a gente divulgou essa semana, dessa roda de conversa. Eu gostaria muito que você levantasse a mão, sempre que se sentirem à vontade, me interromper tranquilamente para a gente trocar. Eu preciso que vocês façam pergunta. Eu tenho uma ideia sobre temática, sobre palestra, que é assim, roda, é uma roda de conversa. Tanto que muitas rodas de conversa eu começo abrindo para pergunta, antes de falar qualquer coisa, porque eu acho incrível como flui. Você pergunta, e aí a resposta vem, e aquela resposta puxa um outro assunto, e a gente passa 2 horas aqui trocando, que nem o Paulo falou no início, né, com uma tranquilidade incrível, né, uns tomando o seu chopp, outros tomando a sua água de coco, né, outros tomando a sua água natural, que eu estou com a minha aguinha aqui hoje, a minha bebida predileta, e a gente vai trocando, quando vai pensar, pensa que não, as horas se passaram. A gente fica horas conversando em qualquer lugar. E, às vezes, quando a gente senta para fazer uma roda de conversa, ela vai ficando cansativa porque fica só uma pessoa falando, e aí eu particularmente não gosto de ficar usando termos técnicos e nem ficar fazendo também referências bibliográficas. De vez em quando escapa uma, porque a gente gosta também de divulgar, não é nem fazer a referência bibliográfica, é divulgar o trampo de algum colega, né? Que nem agora o Sérgio falou que está escrevendo um livro, pô, eu já quero saber, se trata, né? Na hora que precisar referenciar, a gente referencia, lê lá, e eu tenho certeza que vão ser experiências incríveis, né? E o Paulo levantou a mão, deixa, Paulo, já vou abrir para você, só para a gente falar aqui do título da nossa conversa. De casa para as ruas, das ruas ao crack, do crack à vida. Eu vou dizer para você, de casa para o crack, porque dentro de casa eu já estava usando crack. De casa para o crack, do crack para as ruas, e das ruas, né, do crack, das ruas para a vida. Só para entender, né? O crack não chegou na minha vida quando eu fui para as ruas. O crack chegou na minha vida quando eu estava em casa.
Beleza? Isso aí já é uma provocação, de repente alguém já se anima até a fazer pergunta. Vai lá, Paulo. Eu só queria pontuar, embora, como esse é um tema que ele é muito grande, muito largo, e respeitando a tua colocação, Gilson, que o observatório não trabalha com paradigma de dependência química e nem trabalha com paradigma de U, que é aquele que usa substâncias psicoativas ou drogas, né? São doentes, nem existe a codependência. Então, e também nós não trabalhamos com o paradigma da adição. Mas isso tudo nós vamos abordar com mais detalhes quando for a segunda-feira do mês que vem, quando eu vou falar exatamente sobre acolhimento de adictos. Mas era só para ficar pontuado que a gente não trabalha com esses paradigmas. Ok? Continue lá. Maravilha. Obrigado, Paulo, pela colocação. E aí, continuando, né, como eu estava dizendo, né, aí eu vamos dar uma voltada lá. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, uma nova amizade que eu fiz esses dias, é uma mulher preta, que está enfrentando uma situação difícil e tal, e a gente conversando, e aí na conversa, fluiu. Por algum motivo apareceu lá, né, porque ela conhece a minha história também, e aí ela, mas como que é isso, né? Ela também, sem entender nada de dependências, né? Eu comecei a falar para ela, falei, minha mãe era uma alcoólatra, minha mãe morreu, eu tinha 5 anos de idade, e ela tomou um medicamento que ela não podia associar ao álcool, e ela não conseguia ficar 24 horas sem fazer o uso do álcool, e ela faleceu. Deixou 3 filhos, minha irmã mais nova, eu e meu irmão mais velho. E depois disso, né, a vida que segue, quando eu nasci, né, depois a história diz além das pessoas que contam a minha história, que minha mãe já era alcoólatra antes de ter a primeira gravidez. Então, ela teve todos os 3 filhos sobre o uso, né, no uso contínuo, nunca interrompeu o uso para nenhuma gestação. Então, isso já é um fator determinante, né, para que eu seja um alcoólatra. E aí, depois também meu pai, uma pessoa também alcoólatra, morreu em 1988 de câncer na garganta, venceu uma cirrose, conseguiu, né, vencer, mas o câncer não deu certo e ele partiu também em 88 por conta também do alcoolismo. Bom, então, isso já agora sim, na minha casa, né, dos 3 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a minha irmã não bebe, é uma pessoa totalmente avessa a qualquer tipo de substância. Meu irmão é um alcoólatra funcional e eu um alcoólatra disfuncional e parti para outras substâncias, né? Então, como que eu fui para as ruas? Primeiro, eu era um homem trabalhador, eu estudava, terminei o 2º grau, antes de ir para as ruas, eu já tinha o 2º grau completo. E muito dependente do álcool, sempre fui desde adolescente, consegui casar, eu era um alcoolista funcional. E aí, em 1993, quando meu pai morreu em 88, eu já conhecia o crack, cocaína, também já fazia uso de cocaína. E aí, quando foi em 88, eu conheci o crack, mas não usei contínuo, parei ali, só experimentei e a vida que seguiu. Em 93, 88, 89, 90, 99, 95 anos depois, eu estava novamente sobre o uso dessa substância. E aí eu estava usando continuamente, é uma substância que me deixou muito, muito, muito dependente, e eu comecei a abandonar as minhas obrigações. Eu tinha um casamento, um filho de 3 meses de idade e um vício para sustentar. E eu não escolhi, na verdade, como eu digo, né, eu estava escravizado, né, então eu acabei sendo seduzido pelo uso da substância, tive problemas na minha cidade, e aí eu saí da minha casa com medo, né, de sofrer a represália por causa desse problema que eu tive, e aí eu comecei, foi a minha primeira vez que eu saí de casa e abandonei a minha vida e fui para as ruas. Esse foi em 1993.
E aí começa toda essa saga, né, que eu gostaria de dividir com vocês, principalmente, né, na falta que eu senti. De que eu senti muita falta nas ruas? Que, assim, quando eu saí da minha casa, eu me sentia um ser humano ainda, com dignidade, apesar de todas as dificuldades que eu passei. E eu fui perdendo isso, fui perdendo a minha humanidade, a minha dignidade, com o passar do tempo, nas ruas. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pedir comida, eu peguei uma bicicleta, né? Eu saí pedalando, né? Com a mochila, e eu morava no Guarujá e pedalei até São Sebastião. Aí, cheguei em São Sebastião, vendi a bicicleta, comi, e tudo bem. Dormi minha primeira noite embaixo de um barco, e no segundo dia na cidade, eu nunca fui, apesar de usar bastante substância e tal, eu sempre fui trabalhador, então eu procurei trabalho esse dia, mas eu não conseguia encontrar o trabalho, porque eu não tinha mais o dinheiro, então o dinheiro da bicicleta já tinha acabado, e eu não conseguia achar um emprego, gente. E uma coisa que hoje eu consegui enxergar isso depois de um tempo, né, que vai fazer 16 anos que eu estou em recuperação contínua, que eu não faço uso de nenhuma substância, então em 2009 foi o final da minha trajetória com as ruas, né, mas eu dar esse salto para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu não, sabe quando você não tem noção de que você é um morador de rua? Quem deu essa noção para mim foi a sociedade, eu não tinha essa noção. Entende? Eu tinha noção de que as outras pessoas que eu via, vou até usar os termos que a gente não está usando mais aqui, ó. Olhava para uma pessoa e falava, aquela pessoa é mendiga. Eu conheço aquela pessoa. Quer dizer, eu conheço um mendigo quando eu vejo um. Então, eu estou vendo ali. Não é o meu caso. Eu não tinha noção de que eu tinha virado uma pessoa em situação de rua. Não tinha noção. Olha que coisa. Quando eu tive essa noção, demorou, mas depois de um tempo, em 2009, quando eu entrei em tratamento, eu revisitei essa cena e eu descobri por que eu não arrumava um trabalho. Por que eu não arrumava um trabalho? Eu não tinha tomado banho. Eu estava com a roupa suja. Parecia assim, eu minimizava muito a minha condição, de fato. Pra vocês terem uma ideia, vou fazer um corte aqui. Nós estamos lá em São Sebastião, meu segundo dia na rua, e eu vou falar para vocês assim como é pedir a primeira vez. Mas eu vou fazer um corte aqui e vou antecipar. Eu também passei pela prisão, e quando eu saí da prisão, também acho uma coisa interessante contar como fez falta para mim um serviço quando eu saí da prisão. Foram 2 anos, 9 meses, 18 dias sem atendimento, sem nada, absolutamente nada. Então, mas tudo bem, vamos lá. Depois, quem ficou curioso, anota aí para perguntar. Aí, o recorte. Quando eu saí da prisão, em 2006, eu fui preso em 2005, 2008, mais ou menos. Eu pedi ajuda para minha família, mas a família já estava muito desgastada, os vínculos familiares já estavam muito fragilizados, a única pessoa que ainda me dava um certo apoio era a minha irmã mais nova, e aí eu fiquei à deriva. Meu irmão me dava uma força e tal, só que eu não consegui, né, não fazer uso de substância, e aí eu voltei para a situação de rua. Aí eu saí da prisão no dia 18 de dezembro, e eu fiquei 18, 19, 20, 21, 22. O dia do meu aniversário é o dia 22 de dezembro. 4 dias depois, eu na rua, sentado numa... Não foi nem no dia 22, na verdade, foi no dia 24, que foi o Natal, véspera de Natal. Então, veja bem, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Uma semana em situação de rua, e eu estou sentado numa mesa de concreto, onde eu poderia ficar, né, sem ser incomodado, porque era uma praça pública, de frente para uma adega, e uma senhora se aproxima de mim, dona Flávia.
E ela se aproximou de mim e olhou para mim e disse, moço, você não quer fazer ceiar com a gente? Véspera de Natal, eu falei assim, ceiar com vocês? Vocês quem? Ceiar aonde? Ela, não, ceiar, gente. Eu estranhei o convite. Por que eu estranhei o convite? Porque é uma mulher bem afeiçoada, bonita, um vestidão lindo até o pé, me convidando para ceiar. Por que ela está me convidando para ceiar? Qual que é o problema dessa mulher? Será que ela não tem ninguém na vida dela? Ela está me convidando porque ela está precisando de companhia? Ai, mas eu, como eu estava na rua, né, qualquer coisa que viesse para mim era lucro, eu falei, vou aceitar o convite. Beleza, aceitei o convite. Ah, então me acompanha, por favor. Aí caminhamos uns 30 metros, tinha um ginásio não muito grande, mas um ginásio, né? Um galpão. E aí, né, eu entrei assim e vi aquele movimento de pessoas em uma mesa assim, muito grande, assim, do começo da porta até o final do ginásio, cheio de comida, panetone, pernil, um monte de guaraná, de refrigerante, comida, maionese, farofa, tudo que tinha direito. Eu falei, nossa, que bacana, mas eu ainda não tinha entendido por que que ela tinha me convidado. Aí ela falou assim, olha, apontou para um canto, vai ali, ó, vai ali, naquela fila, e vê o que você precisa. Aí eu olhei para a fila, eu só vi morador de rua na fila. Eu falei, nossa, será que ela está pensando? Veja bem, quando eu falo para vocês assim, quem mostrou para mim que eu era morador de rua? A sociedade mostrou para mim que eu era morador de rua. Porque se não tivesse mostrado, eu não tinha nem percebido. É só um ponto para a gente pensar, tá bom? É só uma polêmica, que eu gosto de criar polêmica. E eu olhei para aquela fila, e olhei para mim, fiquei indignado. Falei, como assim? Ela está pensando que eu sou mendigo? Será que ela está pensando que eu... Mas aí, sabe quando cai a ficha? Fala, caramba, eu virei morador de rua. Olha que loucura, não tinha dado conta, Paulo. Não tinha dado conta, Daniela e Edna. Eu não tinha dado conta, Guina, não tinha dado conta de que eu era um morador de rua. Aí eu fui para a fila. Naquele momento eu tive a percepção de que eu era um morador de rua. E aí eu entrei na fila, peguei sabonete, peguei toalha, peguei roupa, tomei banho, fiz barba, troquei de roupa, resgatei um pouco da minha dignidade, tive um Natal maravilhoso, mesmo já fui para uma comunidade evangélica para ter um lugar para dormir, enfim, foi bacana, foi uma experiência incrível. Mas é aquela coisa, eu não dava conta. Não dava conta. Tem coisas que eu só vou dar conta quando eu sou colocado em determinadas situações, que, por exemplo, quando eu estava nas ruas, dificilmente, eu particularmente, eu sei que tem um trabalho que o companheiro estava falando aí no início, lá em Salvador, né, que uma galera que fazia um atendimento para pop rua, né, tem os consultórios de rua em São Paulo, mas assim, eu fui abordado pelos espíritas, Sopão dos Espíritas, eu fui abordado pela marmita dos evangélicos, né, por pessoas assim particulares que chegavam e traziam coisas assim, mas o serviço em si, que nem eu acho que foi o Paulo também que falou, né, eu fui abordado com bastante solidariedade, bastante carinho, bastante amor, mas política pública mesmo, até quando eu saí da cadeia, sei lá, a assistente social que me atendeu, eu não sei nem por que eu passei por lá, pela sala dela, porque nem meu documento ela me deu nada, só falou, tá tudo bem, eu nem me lembro, o diálogo foi tão importante que eu nem me lembro do diálogo que aquela mulher teve comigo, e eu fui embora. Política pública, zero. E se eu não tivesse a carona do meu irmão lá na porta da cadeia, eu tinha ido embora a pé para casa. Não sei como é que eu ia embora. Porque nenhum transporte para ir para a minha residência eu recebi quando eu saí dali da P2 de São Vicente. Tive isso, sim, lá em Pracinha, porque eu já estava um pouquinho mais empoderado, e aí eu fiz questão de exigir a minha passagem, pelo menos
até São Paulo, porque foi só até São Paulo que me deram passagem. Eu morava no Guarujá, entendeu? Quer dizer, e eu só tive porque exigisse. Enfim, faltou política pública. Então, onde que eu estava lá? Eu estava lá no início, né? Meu primeiro ato de mendicância, pedir, né? Porque de fome não dá para morrer. Depois, minha avó que sempre falava assim, depois que você aprender a falar, nunca mais você vai morrer de fome. Então, depois que a gente aprende a falar, a gente não morre mais de fome. Aliás, eu acho que a gente, quando nasce, né, já dá aquele grito lá, que é para todo mundo entender que a gente tem um problema. Aí a gente recebe a tetinha da mamãe e pronto, acabou o problema. Então, a gente já está pedindo comida desde cedo. E aí, meu primeiro são cenas épicas, né, que não vai sair da minha cabeça. Eu chegar num carrinho de cachorro-quente, porque primeiro eu vou procrastinando o máximo, porque eu sempre trabalhei, nunca pedi nada para ninguém, por que eu tenho que... Assim, eu tinha a cara de pau de pedir fiado, né, quando eu conhecia o lugar, quando as pessoas me conheciam e tal, essa coisa toda, sobre o efeito de substância, mas eu estava sem nada, estava careta na rua. Por quê? Primeiro que eu não tinha grana, né, eu estava numa cidade onde eu não conhecia ninguém. O dinheiro que eu tinha da venda da bicicleta, eu já tinha gastado. Então, pô, eu me aproximar daquele menino no carrinho de cachorro-quente, falar para ele, pô, você não pode me dar um cachorro-quente, que depois eu te pago? Mas eu nem te conheço, como é que eu vou te dar um cachorro-quente? Não é meu esse negócio, se eu te dar um cachorro-quente, eu vou pagar do meu bolso. Eu falei, então paga do teu bolso, eu estou com fome. Pô, você não pode me dar um cachorro-quente? Ele falou, eu não tenho, eu ganho um pouquinho. Se eu te der o cachorro-quente, vai fazer falta para mim, tá? Não sei o quê. Eu falei, pô, ele falou, posso te arrumar um pãozinho, aquele pão de cachorro-quente, com a fome que eu estava, mas eu aceitei o pãozinho, aceitei o pão, comi o pão, achei uma torneira, bebi água, fui dormir. E assim, o tempo foi passando, segundo dia, e eu fui aprendi a viver na rua, aprendi. Hoje eu tenho uma prática super tranquila, descoladão. Se eu sair daqui da minha casa agora, botar a mochila nas costas, nem preciso de mochila. Na verdade, só sair andando, vou embora, vou bater lá em Salvador, tranquilamente. Eu digo para vocês, sem dificuldade. Hoje eu aprendi. Eu sei morar na rua, eu sei. Na minha cidade aqui, por exemplo, em Itanhaém, que eu tinha muita vergonha de viver na rua aqui, eu perdi a vergonha também, e eu só sabia, terça-feira eu tinha que ir lá no Bola de Neve, para cortar cabelo e pegar roupa limpa. Eu sabia que tinha a quinta-feira o Centro Espírita do Oásis, onde tinha lá um rango gostoso, enfim, eu sabia todas as coordenadas, né? Mas nunca procurei o serviço. Sempre desacreditei dos aparelhos do Estado. Sempre desacreditei, sempre fui muito desacreditado desses aparelhos. E eu tive uma experiência curta aqui no aparelho aqui da minha cidade, né, do Centro Pop, me indicaram para trabalhar, foi uma indicação técnica, e eu fiquei quase 2 meses trabalhando lá francamente falando, é assim, se eu for trabalhar no aparelho público, eu nunca quis prestar concurso por conta disso. Eu não vou passar no probatório, porque eu vou bater de frente, porque eu sou assistente social, eu estudei para garantir direitos. Eu estudei para orientar pessoas a entenderem os seus direitos. E aí, se eu ver que a pessoa não está tendo o direito dela garantido, é o meu papel orientar e fazer alguma coisa a respeito, né? Dentro de toda a legalidade, dentro de tudo aquilo que a gente aprende na faculdade e na nossa experiência profissional. Então, eu acho que foi por isso que minha carreira foi tão curta, né? Por ser RPA, enfim, mas tudo bem, isso é um outro detalhe à parte. Então é isso, foi difícil, mas eu consegui me adaptar. E algumas coisas, para não dizer que eu nunca procurei o serviço, em Aracaju uma vez, toda cidade que eu ia, né, eu cheguei em Angra dos Reis uma vez, eu consegui um trabalho, eu estava foi também assim, eu ia para a rua, ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, de vez em quando voltava, e aí saía para a rua de novo, porque eu acho que eu me habituei com a liberdade das ruas, enfim. E teve uma experiência que eu cheguei em Angra dos Reis, eu trabalhava de garçom, abandonei o trabalho e caí nas ruas novamente. Mas eu levei minha roupa de garçom, levei o sapato, a calça,
e a camisa branca, e cheguei na cidade de Angra, e consegui chegar e me higienizar, e botar essa roupa, e na rua Coronel Carvalho, em Angra dos Reis, que é a principal rua que tem lá, eu conheci o, o fluxo lá, e um bar chamado Amarelinho, me lembro como se fosse hoje, do lado da funerária. Fui nesse bar, vestido de garçom, um bar lotado, cheio de gente, tinha um menino só lá trabalhando de garçom, e eu procurei a dona, e eu naquele movimento todo, eu falei se ela precisava de ajuda, que eu estava ali, que eu era garçom, mas como assim? Vai começar agora? Eu falei, vou começar agora, e comecei a trabalhar com a dona Cida, no Amarelinho, lá em Angra, e foi legal. Trabalhei, arrumei trabalho, fiquei lá, fiquei um tempo, depois desse trabalho, arrumei outro trabalho, tirei meus documentos, fichei carteira e tal, só que depois da minha separação oficial com a minha ex-mulher, né, que ela me pediu desquite, eu saí de Angra e viajei, peguei ônibus, tudo bonitinho, fui para o Guarujá para poder fazer assinar a papelada, mas quando eu voltei, aí eu regredi novamente, né? E, enfim, foi um caos a minha vida novamente. E foi assim, idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. E por que não dava certo a minha vida? Por que ela não dava certo? Porque eu achava que minha vida estava ruim porque eu estava sem documento. Eu tirava o documento, ficava bêbado, perdia o documento. Eu tirava o documento, ficava bêbado e perdia o documento. Então, minha vida não estava ruim porque eu não tinha documento, tinha que resolver um outro problema. E assim foi. E aí, um dia, eu tinha várias internações, várias pessoas me, me, me ajudaram, internação, mas até hoje, assim, é importante o tratamento residencial, quando a pessoa precisa, às vezes, até de uma intervenção, né, porque ela está se matando, enfim, mas eu acho que é muito importante o acolhimento, né, com essa perspectiva de entender o sujeito na sua subjetividade, porque se não for assim, não funciona. Quando foi que eu percebi que eu tinha... Quando eu percebi que eu tinha um problema com substância, porque assim, toda trajetória de idas e vindas, de ficar na rua, dorme na rua, e volta para casa, e vai para a rua de novo, e perde emprego, eu estava tentando parar de usar substância, mas eu não sabia que era uma doença e não sabia que existia uma possibilidade de tratamento. Quando eu percebi que nada na minha vida funcionava e o problema disso era a substância, eu falei, opa, peraí, tem um problema aí. E aí eu descobri que tinha maneiras de se tratar, eu fui lá e procurei ajuda. Encontrei ajuda especializada, porque no ano 2000 eu estava dentro de uma comunidade terapêutica evangélica, no ano 2000 isso, né? É outro recorte. E aí eu tinha me relacionado com uma pessoa que tinha HIV e eu fiquei preocupado. Então eu falei, nem conheci o serviço de DST-AIDS, enfim, o SAI da Praia Grande, que foi na época onde eu fui diagnosticado, eu nem conhecia. Então eu falei, vou doar o sangue, porque se tiver alguma coisa ruim lá, o pessoal vai saber. Foi no ano 2000, fui diagnosticado com HIV. Eu já estava numa clínica para tratamento de novo, né, mas ainda sem aquele conhecimento de que eu tinha dependência, e aí veio esse impacto do diagnóstico do HIV. Aí lá vou eu de novo para as ruas, porque eu não suportei o impacto, enfim. E, por conta, o HIV foi uma bênção na minha vida, porque quando eu resolvi de novo me tratar, depois da minha prisão antes da prisão de 2005, eu consegui um tratamento numa clínica, não era clínica, era uma comunidade terapêutica especializada no tratamento de dependências para pessoas com HIV. E aí é uma clínica excelente, tinha um subsídio que vinha da Alemanha, então era uma coisa de fantástica. E era gratuita, por quê? Por conta do HIV. Então eu falo que o HIV foi uma bênção na minha vida. Eu fiquei nessa comunidade, concluí um tratamento lá, mas só que em 2005 fui preso. Depois que eu saí da cadeia, que eu fui de novo para a condição de rua, em 2009, eu vou abrir para quem levantou a mão aí, e aí depois eu conto a história do início
da minha recuperação até aqui, aí eu vou abrir para vocês perguntarem, tá bom? O Sérgio acho que quer falar. Fala aí, Sérgio. Rapaz, você está no ritmo aí, é melhor você seguir com sua história. Eu vou falar depois. E eu estou anotando aqui as coisas que eu quero falar. Tá Vá seguindo certo. na sua história, na boa. Então, aí eu estava aqui, né? Eu passei a semana pensando, né? Em conversar com vocês. Eu li um artigo, até aqui aberto aqui no meu notebook, eu vou ler só o título para vocês. Um artigo fantástico, fantástico. Vou até mandar o link para vocês dar uma olhada. A população em situação de rua e suas heterotopias, perdão. Saberes e poderes em disputa. E aí, esse artigo, ele vem contextualizando tudo, desde a época da escravatura, né? De como que as leis que surgiram até chegar, aí passa em 2005 pelo Movimento Nacional de População de Rua, e a gente vem chegando, né, até nessa ambivalência desses termos que a gente usa hoje, pessoa em situação de rua, foi uma luta da pessoa em situação de rua, né? Foi uma luta do movimento, mas não é uma unanimidade, né? 50% não gosta, 50% gosta. Diz a lenda que o governo tirou o morador de rua para minimizar, etc., mas não. Tem quem concorde, tem quem discorde, mas, enfim, isso nem é tão importante assim. E eu fiquei pensando em tudo isso, e, assim, mas é aquilo que eu falei para vocês no início, pô, eu acho que eu estou no meio de um monte de gente aqui muito capacitada, muito inteligente, com acesso à internet, com essas informações, né? Com acesso aí à Constituição, aos direitos humanos, a toda a conceituação de 1988, reconceituação. Eu acho que seria querer, não é querer, né? Porque tem muita informação importante, mas eu acho, assim, não é desnecessário, mas para mim, para eu conversar melhor com vocês, eu acho que eu tinha que contar para vocês a história, a trajetória, e aí eu acho que nas perguntas vão surgir aí, eu acho, de repente, pô, a falta que te fez o serviço em tal lugar, enfim, não sei. Mas, assim, eu vou contar a partir de 2009, mas antes disso, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu arrumei esse trabalho em Angra, arrumei, beleza. Mas eu estava pronto para isso, eu tinha uma estratégia. Mas eu cheguei uma vez em Aracaju, eu rodei o Brasil inteiro, eu saí, o Brasil inteiro não, porque o Brasil é grande, mas daqui, do litoral de São Paulo, até o Pernambuco, inclusive Garanhuns, que não é litoral, eu fui, né? E foi nesse modelo, de viajar de carona, de pedir passagem para as pessoas, fazer vaquinha, fazer artesanato, enfim, arrumar trabalho, ficar um tempo na rua. Já fui colocado também em perua, sequestrado, já fui sequestrado de cidade, uma cidade chamada Santo Antônio de Jesus, no sul da Bahia. Eu fui sequestrado desta cidade para a cidade de Itabuna. Se alguém é da Bahia aí, fique sabendo que eu fui sequestrado. Não tinha nem como denunciar, né? Mas eu fui sequestrado. Não fui sozinho, não, né? Eu e mais um. E aí, em Aracaju, eu passei pela praia e tinha um restaurante chamado Maresias, tinha 40 graus e Maresias, os dois mais badalados, né? E aí eu fui no Maresia e conversei com um sujeito que estava lá mexendo nas caixas, nas coisas lá, falei, eu queria falar com o dono. Ele, pois não, sou eu mesmo. E eu estava naquela situação, né? Eu estava sem tomar banho já há uns dias. Aí eu falei assim, você não está precisando de um garçom, não? Porque eu conversava bem. Aí ele ficou olhando para mim assim, para quem é? Eu falei, para mim. Você é garçom? Eu estava barbudo, né? Hoje eu estou barbudo, mas a minha barba está limpinha. E uma barba bem feita, né? Eu barbudo, cabeludo, eu estou de dureg, né? Eu acho que o meu cabelo hoje não tá muito bonito, eu pus a dureg para enfeitar. E ele falou, é para você? Eu falei, é para mim. Pô, como é que você vai trabalhar comigo desse jeito, cara? Eu estou precisando de um garçom, mas você tem que fazer a barba, você tem que cortar o cabelo, você tem que tomar um banho, meu. Você tem uma calça preta e um sapato preto? Eu falei, se o senhor me falar que vai me dar um emprego, eu corro atrás, de repente eu arrumo, né? Ele, ó, vem à noite aí,
calça preta, sapato preto. A camisa eu dou aqui porque é o uniforme da casa. Banho tomado, barba feita e cabelo cortado, você está empregado. Falei, caramba, mano. Aí eu fui lá no serviço. Eu estava na praia e é longe, hein? Quem é de Aracaju, não sei se tem alguém de Aracaju aí, da praia de Atalaia até o centro da cidade é uma caminhada. E lá vou eu. Aí encontrei lá um serviço, conversei com uma abençoada de uma assistente social, e falei para ela, falei a situação, falei, ó, cheguei na cidade, eu não tenho nenhuma perspectiva de vida, senti de pedir emprego num quiosque, no Maresias, peguei o telefone do cidadão. Aqui, ó, tem um telefone aqui, se a senhora quiser confirmar, eu preciso de uma calça preta, eu preciso de um sapato, e eu preciso tomar um banho e me arrumar, para eu ir trabalhar hoje à noite. Aí essa mulher se virou nos 30. Nossa, foi incrível o que ela fez por mim. Eu sei que o assistente social, né, Guina, não pode fazer essas coisas. A gente não pode fazer isso não, Guina. Mas de vez em quando a gente... De vez em quando a gente quebra o protocolo. De vez em quando, e essa mulher quebrou legal o protocolo. Eu sei que eu cortei o cabelo, eu sei que eu arrumei um sapato novinho, e uma calça preta de malandro, e fui-se embora. Eu cheguei lá, o homem nem acreditou. E trabalhei, viu? Fiquei um tempo lá, aluguei casa, quase fiquei sócio de um clube lá, mas aquela coisa, né? Uma noite cheia de grana, ganhei muito dinheiro naquela noite, aí joguei, bebi, cheirei cocaína. Em Aracaju não é uma coisa fácil, é muito cara a cocaína, pelo menos era naquela época, né? Maconha era barata, mas a cocaína era cara. Então, eu fui querer dar uma de bacana, me estrepei, não fui trabalhar no outro dia e fui para a rua de novo. Eu queria contar essa parte. Mas vamos lá para 2009. Em 2009, eu estava aqui em Itanhaém, a cidade onde eu estou agora, eu estou em Itanhaém, que eu estou aqui na minha casa. Né? Eu moro num condomínio. Essa piscina que vocês estão vendo aqui atrás não é só minha, é de 10 casas. São 10 casas aqui, né? Não estou com tanta bola assim, não. Moro de aluguel, eu sou uma pessoa sem teto, então, a qualquer momento também, eu acho que para eu me tornar de novo, ou ir de novo para a rua, acho que demora aí pelo menos um ano e meio, né, se eu ficar sem trabalho, porque tem que esgotar a paciência dos amigos, né, eu não vou para a rua direto, eu primeiro vou para casa dos amigos, esgotar a paciência dos amigos, e eu não sei se eu fico um ano e meio sem trabalhar hoje, com a experiência que eu tenho, acho que é meio difícil, né, a não ser que eu me limite a arrumar um trabalho só aqui em Itanhaém. Mas se eu abrir o leque, eu não fico sem trabalhar, não. Então, acho que a condição de situação de rua está um pouco distante da minha realidade de hoje. Mas eu estava aqui nessa cidade em condição de rua. Eu tinha saído, já passado pelas prisões que tinha passado na vida, por várias situações, e aí eu vim para Itanhaém, eu estava aqui em 2009, eu já tinha saído da prisão, tinha cumprido toda a minha pena, e aí eu estou aqui fumando muito crack, né? Morando na rua, dormindo na rua. Quando não estava na rua, estava nos mocó, tinha os mocó, né? Que quem usa droga, quem mora na rua e não usa droga, fica na rua. Né? Mas tinha pessoas como eu que morava na rua, mas usava droga. Então, eu tinha, quando arrumava uma grana, eu não ficava na rua, eu ia para o mocó, né? Tem essa diferença também, não sei se vocês já se atentaram a isso, né? E o mocó é aquela coisa, né? Você usa droga, de vez em quando você tira um cochilo, mas é mais para usar droga do que para dormir, né? Se você não chegar sem droga, você não dorme, não é um hotel. E aí eu estava aqui na rodoviária velha de Itanhaém, uma fissura muito grande, eu consegui, né, uma banca de jornal que tinha lá, eu consegui subtrair umas revistas, empurrando, abrindo, forçando, eu consegui pegar umas revistas e eu estava tão fissurado que eu tentei, era revista pornográfica, gente, tenho uma vergonha de falar isso, mas eu vou contar. E aí eu peguei essas revistas, tentei vender na farmácia, um monte de menina, né, na farmácia trabalhando, mas eu queria só arrumar um dinheiro para eu usar droga, eu estava muito fissurado, muito grave, estava batendo forte na minha cabeça, eu precisava usar, mas eu não consegui. Então a fissura foi só aumentando. Amanheceu o dia e eu andei 5 quilômetros até uma outra banca de jornal que tinha na CESP, aqui também na minha cidade, para conversar com um cidadão lá que eu já sabia que ele ia comprar.
né? Aí eu olhei os preços da revista lacrada, né, no plástico, dava mais de R$ 60. Só que eu cheguei lá, o osso não estava. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, deixei com a moça que trabalhava na banca. Falei, ó, vou deixar, e quando ele voltar, eu converso com ele. Isso era 9 horas da manhã. Ela falou, ó, ele foi para São Paulo, ele só vai chegar à tarde, tudo bem. Para mim, tranquilo, era só mais um dia na rua. Fiquei ali por perto da banca de jornal, monitorando, né, para ver a hora que o homem chegava, das 9 até as 5 da tarde. Passava um, me dá um cigarro, passava o outro, me dá 50 centavos, fazendo aquele movimento que eu costumava fazer. E aí ele chegou. Eu comecei negociando, né, se ele me dava R$ 40. Eu saí de lá com 17. R$ 17. Peguei R$ 17, fui até o bar, comprei um maço de eite, um isqueiro, e fui na biqueira, comprei um crack. Aí já me deu aquela dor de barriga, porque quando eu peguei a substância, a fissura que já estava brava ficou pior ainda, né? Porque eu nem conseguia. Sabe os delírios trêmulos do alcoolista, quando ele tá na abstinência do álcool? Eu fiquei desta maneira, quando eu peguei na substância. E aí eu fiquei, e já entrei no meio de um matagal, perto da marginal, e ali eu me preparando, peguei a minha mochilinha que estava nas costas, botei no chão, estou lá preparando aquele movimento para fazer uso da substância, aquela dor de barriga apertou, eu tirei a minha calça, fiz o serviço ali mesmo, levantei a calça, porque eu não tinha como me limpar naquele momento, que eu tinha coisa mais importante para fazer, falei, depois eu me jogo lá no mar, lá, e tá tudo certo, e aí eu fiz o uso da substância. No mesmo lugar, de repente, eu senti aquele alívio, e aí eu sentei, no mesmo lugar onde eu tinha feito o meu número 2. Imagina a situação. E aí tá tudo bem. Terminei de fazer uso da substância, peguei a minha mochila e saí andando, todo sujo pela rua, todo sujo. Passei por um lugar, e essa história eu conto, depois se vocês quiserem, essa história tá lá num podcast que eu conto no Overbooking, são 2 horas de história. E aí o homem me deu uma lavada com uma VAP, uma mangueira, não me recordo, jogou assim, ei, vem cá, e jogou a VAP, aí, pô, eu falei, eu tô maluco, aí ele pá, me deu tirou o grosso e falou, você quer tomar um banho, moço? Eu falei, como assim? Tomar um banho? Eu pensei assim, acho que esse cara aí é gay, hein, quer me pegar. Não, tomar um banho, entra lá, toma um banho, eu te arrumo uma toalha, eu desconfiado, falei, é mesmo? Falei, é mesmo? Pode ir lá. Aí eu fui lá e tomei um banho. Aí tomei um banho com sabonete, me sequei, ele me arrumou uma roupa. Ele falou, meu, sai dessa, cara. Você é um cara aí em Fortaleza, aí, me parece ser um cara inteligente, sai dessa. Eu falei, tá bom, obrigado, obrigado. Eu saí andando. Mas aquilo me... Porque assim, acabou a minha brisa, eu não tinha mais dinheiro e eu tinha que fazer outro corre. Você imagina, eu estava das 3 da manhã até as 5 da tarde, quase mais de 12 horas, né? Ou mais, não sei, quase. E ali acabou, e aí eu tinha que fazer de novo o mesmo movimento. Aí eu tô cansado, gente, eu não aguento mais isso. 2009, isso foi no dia 27 de maio de 2009. Eu liguei para minha irmã. Falei, Lara, sabe aquela clínica lá em Osasco, que tu me internou antes de eu ser preso e tal, onde acolhe pessoas com HIV, etc. Falou, você consegue uma vaga lá para mim? Você quer se internar? Você quer se tratar? Eu falei, foi pela primeira vez, porque eu já tinha internado 7 vezes, mas nunca foi porque eu realmente quis. Nesse dia foi porque eu quis, e eu falei para ela, pô, você arruma uma vaga para mim? Ela falou, eu arrumo sim. Pode se preparar aí que quinta-feira eu vou aí, só não consigo hoje, mas quinta-feira eu vou te levar para lá. Aí ficou certo de quinta-feira ela me levar. Aí eu fui até o fórum, que eu acho que estava ainda assinando, pedi autorização, expliquei para a promotora, não tinha nem calça para ir, né, no fórum, uma calça emprestada, fui lá, pedi autorização, falei com a minha psicóloga no o Cine é o Serviço de Infectologia da cidade de Itanhaém, é onde eu me trato. Aí ela falou para mim, Gilson, quinta-feira
eu consigo um carro para te levar. Pode vir aqui quinta-feira, às 7 horas da manhã. Aí eu fiquei a quarta-feira acordado ainda, fazendo uso, mas focado no meu horário. Quinta-feira, às 7 horas, tem que estar no Cine. E foi o que eu fiz. Fui para o Cine. Entrei no carro da prefeitura, seu Haroldo, essa psicóloga, Regiane, que ainda é servidora pública aqui de Itaém até hoje, ela tinha acabado de casar, me deu um jogo de lençol, um jogo de fronha, que ela ganhou, pegou do enxoval dela, e eu fui embora para a clínica. E cheguei na clínica no dia 29, foi 2 dias depois, né? 29 de maio de 2009. Entrei em tratamento e estou até hoje aqui em recuperação. Em 2011, eu fui trabalhar em clínica, né? Em 2016, eu entrei para a faculdade, não foi uma coisa simples, a história da faculdade é uma outra história, eu fiz Enem 5 vezes. 5 vezes eu fiz Enem. Por que eu fiz 5 vezes? Porque na primeira eu não tive nota, na segunda eu não tive nota, na terceira eu também não consegui nota, na quarta eu também não consegui nota, mas uma hora eu consegui. Persistência, determinação, disciplina, eu consegui. Aí fui para a faculdade, pelo FIES financiou o meu curso, me formei em 2019, um pouquinho antes da pandemia, foi a última turma antes da pandemia se formar, e estou aqui hoje. Fiz pós-graduação em saúde mental com ênfase na dependência química. Eu participei do Seminário Internacional de Redução de Danos, faço todo ano, nesta área, eu pelo menos procuro fazer duas capacitações, né? Então, tenho capacitação para atendimento de menina, tenho capacitação para atendimento de jovens e adolescentes, tenho capacitação para mediação de conflito, para atender famílias doadoras de órgãos, enfim, para cada ano, pelo menos 2 especializações, ainda tenho a pretensão ainda, né, de fazer psicologia, mas eu vou esperar até eu completar 60 anos, porque a USP tem um projeto interessantíssimo, que é o Mais 60, onde eu vou poder fazer minha faculdade sem me preocupar com o pagamento, então está tudo certo, eu estou aqui. Eu sei que não é muita coisa, né, e eu digo que nunca pensei que eu pudesse chegar tão longe, mas hoje eu sei que eu posso ir muito mais além. Era isso que eu queria falar para vocês, né? Nossa, falei para caramba, já são 21h12. E aí eu queria abrir para pergunta, para vocês ficarem à vontade aí para perguntar. Tá bom? Se ficou alguma coisa confusa também, porque a gente vai falando sem roteiro, de repente ficou alguma coisa confusa aí, resgatar uma ideia. Está com vocês aí agora. O Sérgio já abriu a fila aqui. Pode mandar, Sérgio. O microfone está fechado, Sérgio. E agora? Agora está aberto, né? Está aberto agora? Está aberto o microfone? Sim, eu estou te ouvindo. Eu anotei as coisas aqui, cara. Como esse ano de 2009 foi importante para você, né, rapaz? Porque você deu uma guinada em sua... Você falou várias vezes em 2009. Volta e meia você voltava para 2009. Porque detonou, né? Foi o gatilho que detonou tua recuperação. E esse saque que você tem da recuperação permanente, a recuperação não termina, né, cara? A gente sempre está lidando com ela. Eu sei que eu estou nessa também. Eu estou desde 98. Desde 98 que eu estou em recuperação. E eu sei que ela é permanente. Ela não vai acabar nunca. Porque eu já tive várias recaídas, viu, velho? Você chamou de regredir, né? As chamadas recaídas. E aí, rapaz, até que chegou o ponto de eu chegar assim e dizer: eu não quero usar a substância, porque eu não quero usar a substância. Tem aquela coisa das portas da percepção, né? Acho que já abri as portas da percepção, eu posso alterar meus humores, eu posso relaxar, eu posso usar alguma coisa para relaxar, usar alguma coisa para ficar mais agitado. Mas isso é uma coisa que me pertence à minha intimidade, né? E aí, não é que eu tenha que compartilhar, nem tenha que ficar exaltando substâncias, nem coisas do tipo. Mas o que me interessa é que os roubos que você fez, foi isso que te levaram à prisão? Esses corres, né? Roubos que eu falo, os corres que a gente faz quando está usando substância, né?
é isso que acaba levando para a prisão. Ou então, às vezes, até uma saliência que a gente faz, uma briga, né? Uma coisa assim, quando a gente perde o controle. E isso acaba... Eu também fui para a prisão nessa coisa das ruas. Agora, tem um detalhe, uma coisa assim que eu fico me perguntando. As ruas não estão tão distantes, né? Não estão tão distantes. Elas estão aí. A gente está sempre pensando nelas, sempre pensando nessa liberdade que você falou. Essa liberdade que você falou também é uma coisa essencial. A idade vai chegando também. A gente não construiu uma riqueza, não construiu uma aposentadoria ou coisa do tipo que nos impeça de futuramente, quem sabe, né? Porque a idade vai chegando e as ruas vão se aproximando com isso também, né? Eu penso muito nisso. Eu sou cuidador de idosos, agora eu cuidava de meu pai, de meu irmão especial e de minha mãe. Eles morreram, aí eu estou cuidando de minha mãe só. Morreu meu pai, morreu meu irmão, eu estou cuidando só de minha mãe. Quando acabar esse trabalho, que é uma coisa que me dá algum sustento, quando acabar isso, não sei. E é também uma coisa de afeto, né? Eu vou descobrindo que a redução de danos, essa coisa de construir vínculos, é construir afetos com as pessoas, né? Construir relações positivas, relações assim de escuta, de amparo, de cuidado, de atenção, coisas assim que está nessa coisa da subjetividade do sujeito, né? Que você falou também, que a gente tem que ver isso tudo, né? Aí que eu pergunto, porque às vezes a gente pensa que deixou de usar substância e acabaram os problemas, que nada, velho. Os problemas não estavam na substância, não. Os problemas estão na gente, cara. A gente vai cuidar da gente mesmo. É da gente mesmo. As substâncias são uma que a gente usava, pelo menos eu usava, não sei se você é assim, eu vejo que muitas pessoas são assim também, usava para fugir do enfrentamento dos problemas, né? Do enfrentamento das coisas, da aceitação das nossas dificuldades, né? Eu estou falando tudo isso, não estou afirmando, viu, cara? Não estou afirmando, eu estou simplesmente colocando essas coisas do modo que eu penso, entendeu? Aí eu quero que você fale também a esse respeito. Como é que é a sua história em relação a isso, né? Porque o trabalho de redução de danos é um trabalho que a gente faz com a gente mesmo, mas fazer com outra pessoa já é outra coisa, né? E aí, o que é que você me diz? O que é que você me diz desse comentário todo que eu fiz? Obrigado, Sérgio. Sérgio, eu vejo assim, eu sou convidado, né, para falar sobre esse assunto, sobre dependências, tratamentos, etc. E uma vez, eu estava na General Electric, numa reunião para a América, online, dentro do banco GM, do banco GM, acho que é GM, enfim, para falar para uma galera, né? Ali online, tinha um pessoal presencial, mas algumas pessoas da América iam ouvir o que a gente estava falando. Aí foi eu, uma amiga, uma colega psicóloga, e o dono de uma comunidade terapêutica. Eu aceitei o convite com todo respeito, com toda educação, não sou pessoa simples, sou homem simples, não tem nem de que eu não ser simples. E ali nós estamos lá falando, né, de absenteísmo, falando da dificuldade da empresa, como que a empresa pode contribuir, pode ajudar o trabalhador, né, que tem, ou acha que tem problema com algum tipo de substância. E aí a minha amiga, ela falou que ela não gostava de redução de danos, não concordava com redução de danos. Aí eu afundei assim na cadeira e fui afundando, né? Falei assim, eu não concordo com essa fala, mas eu não posso, não é um momento de debate nem de rebater, né? Fiquei na minha. Depois eu conversei com ela, hoje ela entende, né? Pelo menos educadamente, para mim, diz que compreende, né? Um pouco melhor a redução de danos. Mas o que eu vejo, o Sérgio e demais, quem trabalha com redução de danos, quem conhece redução de danos, muita ignorância referente à redução de danos, muita ignorância. As pessoas estão confundindo redução de danos com troca de substância, estão confundindo redução de danos com diminuição de uso. Então, até dizendo que a abstinência não é redução de danos. Olha o tamanho da ignorância.
saca? E aí eu tenho, né, desde sempre, para mim, que acolher é reduzir danos. Acolher a pessoa na sua subjetividade e redução de danos. E tem uma coisa que eu digo sempre, o contrário do vício não é a sobriedade, é a conexão. E você falou uma coisa importante, que eu concordo, porque eu me identifico, não estou dizendo que eu concordo porque é verdade, tá? Também tenho muito cuidado de falar em público sobre determinados assuntos. Eu concordo porque me identifico. E se alguém mais se identifica, beleza. Mas existem, inclusive, estudos científicos que comprovam, mas também não significa que é verdade absoluta, né? Os estudos vão evoluindo e as verdades vão caindo por terra. Então, vamos lá, com todo o cuidado do mundo na fala, eu digo para você, o problema não é a substância, o problema é a sociedade. A sociedade positivista, machista, homofóbica, preconceituosa, uma sociedade colonizadora. Inclusive, tem um trabalho fantástico do Diverso de Santos, um livro que fala de decolonização. E aí, o problema não é a substância, muito pelo contrário, a substância é a solução. Porra, Gilson, a substância é a solução, mas é claro, que o cara trabalha a vida inteira, trabalha um mês inteiro, aí ele pega o salário dele, que ele ganha, um puta de um sacrifício, ele paga, ele dá um pouco para a Electro, ele dá um pouco para a Sabesp, ele dá um pouco para o Atacadão, ele dá um pouco para... vai dando um pouco para cada um, vai distribuindo. E aí o que sobra? Sobra o dinheiro para ele se transportar da casa dele para o trabalho, né? Porque ele precisa pagar para ir para o trabalho dele. E aí, como que esse cara vai encarar isso de cara limpa, né? Aí ele encontra uma cervejinha, que lá no comercial é tudo muito bem planejado, né? É tudo subliminar. No comercial da Skol, da Brahma, sei lá, da qual cerveja que seja, está mostrando uma felicidade, cara. Uma felicidade que existe também. Só que não mostra que existem pessoas ali que vão ter problema com substância, porque as substâncias alteram o sistema nervoso central, e cientificamente comprovado que causam dependências. Foi assim com o cigarro, depois estão tentando acabar né, tentar, né, acabaram com as propagandas de que cigarro traz felicidade, acabaram, hoje nem se vê mais propaganda de cigarro, mas foi muito associado a atores bem-sucedidos, ao homem andando de cavalo, o mundo inteiro é assim, né, então, e aí o sujeito faz o quê? Ele pega o que sobrou do salário e fala assim, não, eu vou tomar uma cerveja. E a cerveja faz o quê com esse cara? Anestesia a dor de estar colonizado, a dor de pertencer a esse capitalismo selvagem, cruel e desumano. Entende? Quando ele está careta, ele está lá enxergando tudo isso. E aí, quando ele vai ver, ele está preso numa armadilha. Mas tudo bem, né? A redução de danos não é substituir, é acolher. Acolher o sujeito na sua subjetividade, entender o sujeito, e se ele perceber, que essa é a ideia, pelo menos, de quem trabalha com terapias, é fazer o sujeito entender, perceber que não dá para ele viver e usar. Tem alguns sujeitos que não conseguem fazer isso, que era o meu caso. Eu não conseguia fazer isso. Ou eu tive que fazer uma escolha, ou eu parava de beber, ou eu vivia. Não dá para fazer as duas coisas. Entende? Então, é isso, é entender. Aí o sujeito fala assim, eu não quero parar. Por que ele não quer parar? Ele não tem direito a um serviço, que é isso a redução de danos. Prestar o serviço independente se a pessoa está lá procurando o serviço para parar de usar substância ou não. Ele precisa do serviço, ele vai ser atendido no serviço. E não ser criminalizado porque ele faz... Eu fui preso porque eu fui criminalizado por usar substância. Respondendo aí também uma das suas colocações. Eu fui preso porque simplesmente eu usava substância. Nunca fui traficante. Mas a criminalização faz com que a cadeia tenha quantos por cento de pessoas lá
por causa de drogas. Todas aquelas pessoas são traficantes, se tudo aquilo que está preso lá fosse traficante, não tinha mais traficante no Brasil. Entende? Mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui contemplar você em todas as suas colocações, mas é isso, por enquanto. Conseguiu sim, Gilson. Agora, só tem um detalhe só que eu quero falar, porque Tabacô pediu também para falar aí, ele pediu até antes, e é o seguinte, você falou que o problema está na sociedade, escravagismo, pá, e o sujeito acaba se envolvendo com a substância. Nem todos estão assim. Então, se não são todos, há uma certa escolha que a gente faz. São alguns sujeitos que caem nessa armadilha, como nós caímos, né? Por quê? Porque percebemos essa colonização ou porque estivemos com um organismo mais fraco, ou um psiquismo que se cedeu a essas tentações. Enfim, isso aí é coisa para a gente investigar também. Eu acho que eu quero estudar mais isso, as razões dessa coisa, porque nem todo mundo cai nessa armadilha, né? Não são todas as pessoas que não podem usar substância. Tem gente que pode usar. Tem gente que usa de boa socialmente aí a vida toda. Né? E tem outros que já são mais sensíveis às agressões que elas fazem. Né? É isso aí. Tem Tabacô e tem Juliana que levantou a mão aí, cara. Vamos deixar eles falarem. Parece que a gente está batendo papo. Não. Só para eu fechar aqui contigo aqui, as armadilhas, né? Elas estão aí. Tem a droga, mas tem a Netflix, tem as distrações aí que vão além, né? A redução de danos ela está muito além só do uso de substância. Tem muita coisa aí que a gente precisa aprender para trabalhar com redução de danos, para a gente não ser alienado, né, e ficar aí comprando essas distrações, para a gente que vai nos manter alienado. Né? Posso falar já? Alguém tem alguma objeção? Não? Então, tá bom. O que eu tenho para falar, eu acho que vai render um debate que não vai dar para ser hoje que a gente termina, não. Eu estou numa posição que é confortável. Eu tenho a minha vida resolvida, eu sou de classe média, mas se tem gente que está passando fome, eu não estou bem. Eu não sou uma ilha. Quer dizer, eu acho que a gente tem que se acertar no individual, mas a gente está num coletivo. Então, se o coletivo não está bem, a gente também não está bem. Bom, aqui no bairro, a situação é a seguinte: é um bairro de classe média, mas tem uma comunidade em situação de rua. Tem comunidade que não está em situação de rua, mas passa fome também. E tem equipamento da prefeitura. O equipamento da prefeitura tem um albergue que atende 84 pessoas, e eles têm... É o problema da semana que eu falei semana passada também, que tem regras. Então, alguns, como não se ajeitam, não respeitam o funcionário, às vezes. Eu estava conversando com ele que precisa, se ele quer perder a restrição ao serviço, ele precisa aprender a respeitar as pessoas, que respeito é uma via de mão dupla. Eu vou tentando conversar, mas eu não sei direito qual a melhor maneira que eu posso ajudar essa comunidade em situação de rua. Como eu sou conselheiro participativo, uma vez por mês eu levo demandas do bairro para a subprefeitura, então eu tenho procurado uma vez por semana ir lá e conversar com eles. Eles me pediram para levar... Eles cozinham na rua, tem uma praça na frente do Atende, e eles fazem a própria comida deles. Os que estão excluídos do serviço, eles gostam de ficar na porta do Atende porque recebem muita doação. E dizem que gostam de receber arroz, feijão cru, que eles gostam de cozinhar.
Então, estou pensando em até passar no supermercado e levar arroz, feijão cru para eles, mas eu não sei, é a melhor maneira de ajudar eles? Eu gostaria que vocês me ajudassem a encontrar formas de ajudar essa comunidade. Tem alguns aparelhos da prefeitura no bairro. Tem esse atende, a uns 300 metros tem uma casa que chama POT, Projeto de Operação Trabalho, que eles são o pessoal em situação de rua vai no CAPES e o CAPES direciona a esse serviço. E aí eles têm uma bolsa de R$ 900 e tem cursos, 20 horas de curso por dia para eletricista, uma série de coisas. Eu vou fazer uma visita essa semana nesse serviço para ver como é que eu posso entender, como eu posso ajudar. Então é isso, Gilson. Eu queria que você me ajudasse o que da minha situação, que eu considero confortável, como eu posso ajudar essa comunidade. Você pode me ajudar? Tabaco, a semana passada você chegou com a mesma angústia, que eu me lembro que a gente conversou um pouco e você estava falando dessa angústia sua aí, não tenho certeza, mas acho que era isso mesmo. É tanto grupo que a gente participa, mas eu ouvi essa angústia de alguém, eu acho que foi de você. E acho que importante é como a gente fala. Você conhece, por exemplo, meia dúzia de pessoas no universo de 84, né? Que não querem se adequar à regra. Então, assim, não é uma regra, é uma exceção. Acho que a gente pode começar pensando por aí. E aí, por quê? Deve ter um porquê. Eu tenho um menino que no tempo que eu fiquei aqui no acolhimento do Centro Pop, né, um menino que já tinha passado pelo acolhimento, foi excluído do acolhimento por conta de não cumprir as regras, e voltou novamente e pediu de novo o acolhimento. Vamos investigar a história do garoto. O garoto veio lá de Manaus, liguei para a família lá em Manaus, consegui o telefone, falei com a madrinha, que ele falou que tinha uma madrinha. Eu, conversando com a madrinha, falei, você é a madrinha dele por parte de quem? Assim, como foi que você chegou? Ela falou, não, eu sou madrinha do serviço. Que ele, quando era menor, ele fazia parte do acolhimento de menores. E aí eu era uma das madrinhas, aí foi a madrinha que mais se apegou, mas ele tinha várias madrinhas, aí eu fui entender que tipo de madrinha que ela era. E ela veio me contando, quer dizer, isso ninguém sabia, que ele já vinha de abrigado desde quando ele era garoto, que ele já tem essa dificuldade comportamental desde quando ele era garoto, que é difícil para ele ter cuidado com as regras. Então, qual que é a grande dica? Eu acho que a dica é você conhecer a pessoa. Esse menino que eu estou te falando, o nome dele é Wagner. É um garoto, não é um menino, mas ele é jovem, ele tem 24 anos de idade. Então, ele tem nome, ele tem sobrenome, e a gente conversa. A gente tem particulares. Não sei se aí vocês têm atendimentos individuais, mas é importante você convidar essas pessoas que estão com dificuldade com as regras para um atendimento individual. E nem perguntar para essa pessoa assim, por que você tem dificuldade com regra? Nem é essa a ideia. A ideia é você reduzir a distância, saca? Reduzir a distância entre a pessoa. E aí, quando você chegar nessa pessoa, você vai entender por que ela tem essa dificuldade. Quando você entender o que a pessoa tem essa dificuldade, porque você ouviu a dificuldade dela, talvez você tenha uma solução. Enquanto não entender, não vai rolar. Porque aí também não dá nem para pensar num coletivo rebelde. Que não é um coletivo rebelde, são as exceções à regra, porque a maioria, até por necessidade, porque se você perguntar, faz uma pesquisa lá, nos 84 lá, quem gosta? Eu nunca dormi em abrigo quando eu estava na rua. Eu fui dormir em abrigo depois que eu terminei meu tratamento lá na clínica, porque eu não queria ficar na rua, e eu tinha já umas metas bem claras para mim. Aí eu saí da comunidade, cheguei na casa da minha irmã, não posso ficar na casa da irmã, não posso ficar na casa do irmão, na rua eu não vou ficar. Minha irmã falou assim, ó, vai para a clínica. Falei, acabei de sair da clínica, ela me internou numa clínica
evangélica, arrumei uma treta lá, fui expulso da clínica. Vou para onde? Falei, não, vou procurar o abrigo. Cheguei no abrigo, a assistente social falou, você não pode ficar aqui porque você é munícipe. Eu falei, tá bom, onde é que eu vou ficar então, minha senhora? Você tem que ficar na casa de um parente, eu vou levar você para um parente. Aí levou na primeira tia, sai daqui com esse demônio. Aí na casa da segunda tia, que essa desgraça não é meu filho. Aí na terceira tia, ela desistiu. Eu falei, você vai ter que ficar no abrigo. Enfim, eu tenho que ficar, ela entendeu que eu preciso ficar no abrigo. Fiquei no abrigo menos de 30 dias, porque eu não estava bebendo. A maioria das pessoas que não querem ficar no abrigo é porque elas precisam ficar sóbrias no abrigo. E a dependência química é um problema sério. É uma doença que a pessoa tem. Então, ela não quer ficar no abrigo justamente porque ela tem dificuldade de ficar sem beber. Eu não contei para vocês no início da minha história que minha mãe não ficou 24 horas sem beber e perdeu a vida por causa disso? Porque o cara não vai perder um abrigo por causa de álcool, se ele é capaz de perder a própria vida. Se ele já perdeu, na verdade, inclusive, o próprio lar por causa disso. Talvez, não são todos, né? Mas, assim, procura saber do indivíduo, como que é o nome desse indivíduo que não está querendo ficar no abrigo? Por que ele não quer ficar no abrigo? Teve um menino, um rapaz, ele chegou para mim na semana passada, que eu ainda estava no serviço, falou assim, Gilson, eu quero tirar meus documentos. Aí eu puxei o prontuário. Ele tem 9 atendimentos, 3 atendimentos é para tirar documento. Ele tirou o documento. Os documentos foram providenciados 3 vezes. Eu falei, Cláudio, sei o nome dele. É importante você saber o nome da pessoa. Eu falei, Cláudio, presta atenção. Você não precisa tirar documento. Você precisa parar de perder o documento. Por que você está perdendo o documento? Ele falou para mim assim, eu acho que eu estou bebendo demais. Não foi eu que falei para ele. Pô, Cláudio, você acha que está bebendo demais? Você sabia que isso é uma doença? Você pode estar doente? Ele falou, pô, não, eu sei, eu preciso parar, mas eu não consigo. Eu falei, você quer ajuda para isso? Ele, pô, tem como você me ajudar? Eu falei, tem. Vamos lá. Caminhamento, vai para o CAPS. No outro dia perguntei, Cláudio, você foi no CAPS? Pô, não fui. Pô, você não pediu ajuda. Vai lá, vai te ajudar, saca? É aquela paciência de tratar a pessoa, não tratar ela com diferença, né? É tratar com dignidade. Boa noite, bom dia, como o senhor está, como a senhora está. Teve uma vez, gente, eu preciso contar isso para vocês. Dentro do serviço, o guarda, não sei nem por que tem um guarda lá, tudo bem, mas tem um guarda lá. Tinha uma moça com esquizofrenia. Eu não sou médico, mas eu tenho uma experiência, né, dentro do trabalho da saúde mental, e eu percebi que a moça, ela era uma situação de rua, fala alto, tem um problema, né? E aí ela estava falando alto, aí o guarda falou assim, fala baixo que você não está na sua casa. Porra, aí ela ficou olhando para o guarda, eu também já olhei para o guarda, aí eu fui lá, peguei ela de cantinho assim, dei um abraço nela e falei assim, vamos falar baixo que o guarda está bravo com a gente. Ela é mesmo. Então tá bom, o que você precisa? Ela estava tranquila, só estava falando alto, porque era o jeito dela falar mesmo. Então tem muita coisa, sabe, o Tabacou? Se aproxima. Você pode, aquela meia dúzia que fica na praça fazendo comida lá, você pode nem conseguir ajudar todos, mas alguém vai receber o abraço que você colocar lá para cima. Alguém vai vir para o abraço. Alguém sempre vai ter um que vai vir. Eu vim, pô. Onde eu estou aqui porque alguém me abraçou, alguém me recebeu, alguém me recepcionou, alguém me olhou com dignidade. Alguém não ficou olhando para mim de lá de cima, assim, ó, de cima do seu diploma. E assim a gente tem muita gente no serviço que está olhando de cima para baixo, porque tem um diploma de assistente social, porque tem um diploma de psicólogo, porque é um coordenador, porque é um sócio-educador. Você entendeu? É olhar junto, é sentar junto. Na pedagogia, eu não lembro o nome, ele ensina, Paulo Freire, construtivismo. Tem que ser pedagógico, é sentar junto, sentar no chão. Você vai para a calçada fazer uma abordagem, você fica em cima, em pé assim, ó, com a prancheta na mão, olhando de cima para baixo para o camarada, como que esse cara vai te ouvir? Quando que ele vai se sentir acolhido? Não vai se sentir acolhido. Se você for para a rua fazer uma abordagem, você tem que estar preparado para sentar do lado do cara, da pessoa, e pedir licença, viu? Que não é chegar lá sentando, não. Posso me sentar do seu lado? Posso conversar com você?
Você está disposto a trocar uma ideia? E é isso, é perceber a humanidade da pessoa. E não vai perceber se ficar olhando para todo mundo. A luta é coletiva, mas o atendimento é individual. É isso. Obrigado, viu, Tabacu? Juliana quer falar aí um bocado de tempo. Juliana quer falar aí um bocado de tempo, cara. Apareci aqui, dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim, estou ouvindo. Nossa, que pena que, como eu sempre me atraso, cheguei no final, né? Eu já queria participar dessas lives para entender como que é por aí, né? Porque no local que eu vivo, eu já estou indignada. Eu ouvi como que é os abrigos aí, ouvi um pouco. Eu já fui em muitos aqui, né? E não tem essa assistência aqui, né? Tanto que eu tô correndo de São Paulo, porque assim, a mesma palavra que o outro cara tava falando, dele ter e o outro não ter, eu fico indignada com o bairro que eu moro. Eu não tenho nada, e vendo o tanto que tem e vendo, um amigo meu na rua de baixo que não tem o que comer, né? E aqui em São Paulo, meio que eu não sei o que fazer, por isso que eu vou embora. Aí eu queria mais entender a parte de ajudar as áreas de trabalho, porque eu não me sinto útil na minha área de trabalho e não vou me sentir nenhuma que eu não agregue algo para alguém sobre propriedades que eu passei também, né? Eu não faço ideia por onde começar. Eu estou meio que encantada com a neurociência, comprovando vários diagnósticos que tem em volta. Para mim, isso foi incrível, né? Só que assim, eu já pensei, já fiz um curso rápido de assistente social. Eu já sei que tem que ensinam vocês a separar. Mas eu já ajudei muito morador de rua até hoje, né? Foi legal você falar isso do colchão. Uma vez eu sentei do lado do cara no colchão, pedi licença, ele falou, pô, ninguém sentou nunca do meu lado. Ele ficou tão feliz, ele só queria conversar, né? Só que eu não sei separar o sentimento, aí eu sofria junto. Então, eu não sei, a área, como que funciona aí, porque aqui em São Paulo é um sofrimento grande. Quando alguém para conversar, eu ouço horas. Quando não é para ficar inventando história, né? Eu ouço, a pessoa precisa falar. Só que aqui não tem essa ajuda. Eu já chamei assistente social para gente, pelo amor de Deus, pedindo ajuda, me deram 3 horas, eu fiquei as 3 horas pela região, a assistência social não aparece. Aí, Por favor, Juliana. Juliana, por favor, você pode abrir sua câmera? não está aberta? Eu estou vendo a Juliana, gente. Está aberta. Então, aí eu queria saber mais ou menos, eu queria trabalhar em algo que agregasse na vida do ser humano, que para mim o mundo está com a saúde mental perdida, eu me sinto útil assim, e que não atrasasse a minha saúde mental ao ponto de eu pegar a dor da pessoa, porque eu pego muito fácil. Então eu tô meio que perdida no que fazer. Mas eu quero chegar aí, o que eu estudar é agregar em algo. Eu não quero mais trabalhar nada dessa minha área. Ela não dá certo, porque para mim ela é inútil, entendeu? Para o mundo de hoje. Só que aqui era impossível, eu ia passar mal numa área dessas. O nível que tá a minha cidade, né? Conseguiu entender? Entendi, obrigado pela tua participação, Juliana. Eu acredito o seguinte, assim, não é que eu acredito, eu vou te falar uma coisa, assistencialismo qualquer pessoa pode fazer, entende? Qualquer pessoa pode ser assistencialista, caridosa, amorosa, e qualquer pessoa pode sentar do lado do colchão de alguém. Sim, isso eu fiz de graça, tô falando trabalho. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa, não precisa ser assistente social, né, para dar um prato de comida para ninguém. Aliás, esse nem é o papel do assistente social. O Sim, assistente eu social, fiz trabalho. o assistente social, ele trabalha com o empoderamento do sujeito, ele trabalha com garantia de direito. Sim. E não é difícil, não é fácil separar as emoções. No meu estágio, no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é a atenção básica, chegou uma moça, mãe solteira, chorando na sala, pedindo uma cesta básica. E não tinha cesta básica.
E aí, o assistente social, que está dentro de uma gestão, dentro de uma gestão, vamos dizer, eu não gosto nem de falar, minha professora Fausta falava, não é uma gestão falida e não é uma falha do Estado, é um projeto político. Essa questão da pobreza, essa questão da exclusão, isso é projeto político, mas não vamos falar disso agora, é uma questão estrutural para ser discutida com muita calma. Mas eu saquei de 20 conto e dei para a mulher. Errado. Não era para fazer, não é para se envolver emocionalmente. Se você quer fazer um trabalho na área, você tem que entender que toda luta é coletiva. Você está do lado do colchão do sujeito, vai ajudar aquele sujeito. A gente precisa pensar no macro. E a gente tem condição de fazer isso. Então, você estudar no serviço social, você vai entender isso. Também trabalhar com psicologia também é legal, porque a psicologia social vai te ajudar a entender isso. Então, é assim, vem para humanas. Você pode ser, Na verdade, você é advogada, você pode fazer qualquer coisa por nós. Estamos aqui te esperando. o que eu entraria? Na neurociência, que a galera vem cheia de diagnóstico e já está vindo lá de Harvard comprovado como reverter, que tem para reverter. Porque eu fui diagnosticada de tudo e eu tô aqui. Eu ver um olhar de esperança, puta, eu não tô louco, eu tenho volta. Tem isso aqui, que não é medicina, é suplemento. Isso não seria uma coisa que eu ia me envolver com a dor. É ser psicóloga, eu ia me envolver com a dor, me conheço. Obrigado, Juliana. Você é incrível. Aí eu já decidi que é neurociência, que eu sei que isso eu não vou envolver, e seria experiência de vida minha, Isso é que o que maravilhoso. eu mesmo li, reverti quadros irreversíveis e já é comprovado. Então, além da experiência, junto com o estudo, e está chegando agora essas todas novidades, eu não sei se isso agrega para ajudar uma comunidade. O que você acha? Ju, para não virar uma conversa só entre nós dois, porque nós estamos num grupo que tem mais gente querendo falar, tá bom? Eu vou te dar um retorno e você segue com o retorno aí para a sua reflexão, tá bom? Tá bem. Vamos lá. A neurociência é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Nós vamos precisar da neurociência. E aí você, fazendo isso, porque é difícil, ninguém vai contratar um neurocientista para atender morador de rua. Então, você fazer isso voluntariamente vai ajudar bastante gente. Então, venha, vai estudar neurociência e venha com a tua experiência para o Centro Pop, para os abrigos, vem com o trabalho voluntário que nós estamos te aguardando. Obrigado, viu? A Edna Gurgel, acho que quer falar. Vamos lá, nós já estamos assim em cima da hora, daqui a um bocado o Paulo vai cortar a fala da gente, então vou tentar ser o mais sintética possível. A pergunta que o Sérgio fez foi logo no começo da fala dele, é a pergunta que nós fazemos no cotidiano, né? Por quê que o sujeito usa uma determinada substância e desenvolve uma dependência, né? E por que que o outro não? Fazemos isso também na esquizofrenia, na saúde mental, quando a gente, na psiquiatria, né, que frente a uma situação de estresse, o sujeito desenvolve muitas vezes um transtorno do pânico e o outro não desenvolve. Tem alguns pontos que é o que a gente tem hoje em dia, né, até o dia 24 de março de 2025, que nós já sabemos, né, que são determinantes no cuidado, né, ao sujeito. Mas nós não temos protocolo, não temos, sabe, Juliana? Eu me preocupo muito com o último artigo, com o último isso, com o último aquilo, porque, às vezes, o que a gente vê é que não é bem assim. Então, esse trabalho de Harvard, etc.,
etc. Eu questiono muito, sabe? E aí, eu deixei para o final para falar o seguinte: em não tendo protocolo, de graças a Deus, e foi falado na subjetividade, na singularidade, etc., a gente vai ajudar essa pessoa sentando ao lado dela e ouvindo. Vamos voltar para a tecnologia leve, que o professor Merri fala. É ela que vai dar a diretriz do nosso trabalho, sabe? Não adianta a gente chegar com o último estudo de Harvard. Não adianta. A realidade são realidades diferentes, pelo menos até hoje. Amanhã eu não sei. De repente descobrem aí, etc, etc. Mas, olha, pelo que você falou, sabe, Juliana, você já faz muita coisa. Muita coisa. É que a gente não aprende a valorizar o simples, o simples é extremamente complexo, que é a escuta. Tá bom? Beijinhos para todos. Eu acho que a reunião está quase acabando. Eu queria usar depois o grupo de WhatsApp para tirar umas dúvidas quanto ao dimensionamento dos serviços públicos. Aqui no meu bairro não tem CAPS, não tem CRAS, tem só o Atende e uma unidade do POT. Gostaria de saber quantas pessoas em situação de rua precisa ter para ter um CRAS, para ter um CAPS? Vocês sabem esse dimensionamento? Olha só, Gilson, por favor, não responde, não. Porque a gente está chegando ao final do nosso encontro, né? E eu queria fazer um convite ao Agnaldo. Agnaldo, eu queria te convidar para você continuar essa conversa com a gente segunda-feira que vem. Pensando nisso tudo que foi falado aqui, pensando em todas essas coisas que a gente está conversando com o Gilson, e etc., e você dá continuidade a isso. O que você acha? Começando por responder essa pergunta do tabaco. Hein, Agnaldo? Opa, estou aqui. Boa noite, mais uma vez. Estou Então, aqui vamos arrumando. continuar a segunda-feira que vem? O que acontece? Estou aqui arrumando uma cozinha aqui, mas vamos juntos. Eu não posso confirmar, porque o Gilson me pegou, me pegou no pulo, Entendi. sabendo que ele viria. Porque a minha vida é uma correria. A nossa vida, né, Gilson? Para parar é terrível. Eu não consigo agora confirmar a minha presença na semana que vem, entende? Aguinaldo, Oi. em vez de internação provisória, dessa vez tem a fala com fala. Então, amanhã eu produzo cartaz que mando pelo WhatsApp, aprovando. Eu começo a fazer a divulgação. Então, você faz assim, manda para pelo particular duas palavras, você sintetiza a tua fala. Falou? Então, Paulo, é o que eu estou afirmando. Eu não vou conseguir afirmar para você que eu vou conseguir estar na semana que vem. Nem eu. Sendo assim, então tranquilo. Aí você me manda lá, então, no WhatsApp, aí eu vejo o que eu posso fazer, tá bom? Tá bom. Vamos torcer
o Poder Superior providenciar que a gente esteja presente. Vai ser um prazer, tá bom? Tá bom, tá bom. Gilson, fique à vontade, que eu pedi por hoje. Lembrando que segunda-feira que vem a gente continua com o Aguinaldo, e aí você continua aqui presente e continuamos essa conversa. Maravilha. Obrigado, Paulo. Paulo, obrigado mesmo. Uma honra, um privilégio muito, para mim, grande estar aqui no meio de pessoas tão empoderadas, né? Tão inteligentes, né? Professores, pessoas que estão aí, né, trabalhando, né? Eu gostei da fala da companheira, acho que foi a Edna, e é isso mesmo, né? As tecnologias simples, ela é mais funcional, mas tudo é muito bem-vindo, tudo é muito bem-vindo. E eu queria dizer também que tem muita, eu falava muito isso quando eu estava nas ruas. Um dia a minha estrela vai brilhar, né? Mas é uma vela. A minha vela, ela estava lá só pronta para ser acesa para iluminar. Ser acesa. Alguém foi lá e acendeu a minha vela. Então, seja essa pessoa. Você vai acender a vela do sujeito que está lá, esperando, né? Uma oportunidade de ser tratado com dignidade. Um movimento simples, meu e seu, vai trazer aquela pessoa para onde nós estamos aqui hoje. Bom? Obrigado, gente. Obrigado. Legal, gente. Boa noite aí. Eu também já tenho que sair, está na hora. Grande abraço para todo mundo. Até segunda-feira. Legal. O Aguinaldo. Obrigado, Guiná. Ô, Paulo, só falar para o Tabaco, uma pesquisa rápida na internet. Tamo junto, Gilson. Tá, uma pesquisa rápida na internet aí, você coloca lá o protocolo CAPS, protocolo CRAS, protocolo Centro Pop, tudo isso você vai conseguir aí, já aparece lá o número de habitantes, é tranquilo, uma pesquisa rápida lá, você consegue todas essas respostas aí, tá bom, meu querido? Tamo junto, um abraço. Lembrando que esse papo daqui continua no nosso grupo, né? Obrigado. Paulo, tem um link da gravação? Amanhã vai sair no grupo. Muito obrigado. Falou? Um abraço, gente. Até a próxima. Um abraço, tchau.